Fortaleza e Ferroviário ficaram no 0-0 no primeiro jogo da melhor, entre aspas, de três, né? Que as equipes vão ter nessa semana. Afinal de contas, quarta-feira tem Clássico das Cores pela Copa do Nordeste, depois tem um jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual. Vim falar agora, claro, do 0-0 desse jogo de ida da semifinal, valendo vaga na grande decisão do Campeonato Cearense. Jogo que, dentro das suas estratégias, do que você espera de cada equipe, o Tubarão da Barra foi melhor do que o Tricolor do PC. Acho que isso é ponto pacífico, acho que todo mundo concorda comigo. Mas vamos falar um pouquinho de como foi que a gente chega a essa conclusão, por que existe essa conclusão de que o Ferroviário jogou melhor do que o Fortaleza na partida desse sábado de carnaval. O Tubarão da Barra, inclusive, saiu muito mais satisfeito com o resultado, acho que nem tanto com a questão de resultado, mas com sua produção do que fez o Fortaleza. Vamos falar um pouquinho desse 0-0 Fortaleza e Ferroviário, jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Vamos lá, né? Analisando as escalações, você sabe o que um time tem de elenco, você sabe o que o outro tem de elenco. E vindo de 3 derrotas consecutivas, Fortaleza veio com um time bem conservador. Acho que Vojvoda optou pelas suas bolas de segurança, né? Vem tomando gols bestas, o time sente psicologicamente, cai de produção e acabou tendo resultados ruins. Aliás, das 3 derrotas consecutivas, 2 delas por virada. Então talvez isso tenha influenciado diretamente na escalação do Fortaleza, jogando com a linha de 3 zagueiros, com o Tinga retomando aquele posicionamento de 2021. Aliás, uma linha de 3 zagueiros muito parecida com aquela de 21, né? Tite do lado esquerdo, Tinga do lado direito. A diferença é que era o Kusevich jogando por dentro, não mais Marcelo Benevenuto, que inclusive não está no clube mais, né? Tinha sido emprestado na temporada passada e voltou a ser emprestado nessa temporada. É bem verdade que o Fortaleza teve uma chance logo de cara para tentar desamarrar um jogo em que encontrava num Ferroviário muito consciente das suas limitações e muito esforçado taticamente falando. Um time que veio basicamente com uma linha de 5 defensores, abrindo o Cauê Leonardo, abrindo do outro lado o Pablo, trazendo 3 zagueiros por dentro, Alanzinho, que é o grande destaque individual do time na temporada, fazendo uma função muito mais tática do que ofensiva, fechando sempre a linha de marcação do lado esquerdo, deixando basicamente o Ciel à frente, muito entendendo como seria o desenho do jogo. Só que aí um Fortaleza que teve até a chance do Mancuso, que acertou o travessão e poderia ter desamarrado o jogo cedo e tentou fazer uma pressão inicial ali nos 10 primeiros minutos, um Fortaleza com muita dificuldade na criação, com esses 3 zagueiros, um time sem ali muita articulação, um Caleb de novo muito abaixo do que a gente já viu o Caleb fazer, e um Ferroviário esperando a chance de socar no contra-ataque. Um deles até causou muito perigo, uma jogada pelo lado esquerdo em que o Tite evita que o Ciel cabeceie, e aí poderia ter sido 1-0 para o Ferroviário. Um jogo de pouquíssimas emoções no primeiro tempo, a outra, a do Breno Lopes no travessão, essa até num momento raro do jogo. O Ferroviário tinha subido, e aí nesse pequeno espaço o Mancuso faz o lançamento para o Breno Lopes acertar o travessão. Então um primeiro tempo de um Fortaleza sem muita inspiração e acho que engessado com o sistema, jogando com 3 zagueiros, inclusive porque o Ferroviário basicamente só tinha o Ciel à frente, então não havia necessidade disso, e um Ferroviário jogando de forma muito cautelosa, entendendo as suas limitações, buscando sair em contra-ataques. Já no intervalo eu imaginava mesmo que o Vojvoda fosse mexer no sistema, e ele mexe, quando ele tira o Mancuso para colocar o Martínez. Quero saber ainda, não sei, não vi a coletiva, se foi uma questão médica, porque a minha substituição seria a saída do Tinga e a entrada de qualquer outro jogador ali para fazer essa função. Aqui um parêntese, é preciso saber qual é a questão do Iago Pikachu. Ele não está no boletim médico, nem estava no banco, nem estava relacionado. Isso é uma questão de recuperação técnica, se querem trabalhar, porque taticamente o Fortaleza passou o jogo inteiro, depois dessa substituição, em que abriu mão de ter alas para jogar mais assim, implorando para ter um jogador aberto do lado direito para fazer alguma jogada, para dar profundidade daquele lado. O Martínez entrou, ficou ali, depois ficou um desenho tático meio confuso, em que não tinha tanto ponta, o Caleb caía daquele lado, e para o Ferroviário muito bem postado defensivamente, muito mais fácil de anular um time que não entendia. Eu até brinquei dizendo que o Fortaleza parecia um time que uma pessoa que saiu de casa com um sapato um número menor do que o tamanho do seu pé. Ele estava visivelmente desconfortável e desorganizado dentro de campo. Tanto que no segundo tempo, o contra-ataque do Ferroviário quase encaixa no que encaixou, o João Ricardo evitou o gol do Ciel, naquela que era até então a melhor chance do segundo tempo.
O Voivoda foi mexendo no time, lá pelas tantas entendeu que precisava daquela profundidade, já tinha colocado o Moisés no lugar do Breno Lopes, já tinha sacado o Caleb para a entrada do Kevin, mas a coisa não andava, o time não conseguia criar. Veio a ideia de abrir de vez, colocou o Dylan Borreiro do lado direito, que aí me veio a pergunta, será que o Dylan tá tão melhor do que o Pikachu? Mas enfim, aos 36 minutos ele entendeu que precisava abrir 2 pontos para tentar clarear um pouco dentro da defesa do Ferroviário, que fechava com a linha de 5 e ainda tinha uma linha de 4 à sua frente. Mas a verdade é que se a gente for analisar friamente, mesmo com essas substituições, mesmo com Fortaleza tentando ir no campo de ataque, a grande chance final do jogo é do João Vitor, o jogador do Ferroviário que acertou a trave. Então é muito claro que o Fortaleza, o Voivoda, mexe nas peças, o time entrou de forma conservadora, depois tentou se soltar, mas mesmo assim se tornou um time que não abre espaços na defesa adversária, individualmente ou coletivamente. E aí vem a pergunta, não quero entrar naquela história de quem tá fora tá sempre melhor, né? Que isso é um grande clichê. Mas taticamente o Fortaleza precisava de alguém daquele lado, hoje o Marinho estava entregue ao departamento médico, e ainda entrou o Dylan, que de novo não entrou mostrando muito serviço. Diante de um Ferroviário que entendeu o jogo, se esforçou pra caramba, fez um jogo defensivamente muito, muito bom e ainda teve a bola na trave do João Vitor no final, que premiaria esse espírito coletivo e de competição que o Ferroviário teve no jogo, de alguém que entendeu as suas limitações e fez o máximo para neutralizar o seu adversário e de fato conseguiu. Você pode até falar das 2 bolas na trave do Fortaleza no primeiro tempo, mas nenhuma delas foi no resultado de um time que foi envolvido. Uma foi uma bola parada, numa outra que tem méritos, é óbvio, uma jogada ensaiada, e uma outra num raro momento que a defesa do Ferroviário se expôs no primeiro tempo, aumentou sua linha e aí veio o contra-ataque. O fato é que o Fortaleza precisa pensar bem em qual é o problema que o time está taticamente sem conseguir abrir espaço contra defesas muito bem fechadas, muito bem montadas. E, além disso, algumas individualidades abaixo do que a gente já viu essa equipe jogar. Eu até esperava mais depois de 10 dias de treinamentos e entregando um jogo contra um Ferroviário que vinha de uma sequência, jogou os 2 jogos de quartas de final estadual, jogou pela Copa do Brasil, eu esperava mais do Fortaleza. No mais, muitos elogios à equipe do Ferroviário que, coletivamente falando, veio com a estratégia, a executou e por muito pouco poderia até ter saído com a vitória num jogo de pouquíssimas chances. As 2 primeiros tempo foram do Fortaleza, as 2 segundos foram do Ferroviário. Mandar um abraço a todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente passou recentemente a marca de 14 mil inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. Agradecer o pessoal da Brown Digital que faz a parte gráfica aqui do canal. Me siga nas redes sociais também. A gente troca uma ideia por lá. E fica de olho que eu falo sobre futebol o tempo todo por aqui.